Alexandre da Medicine News aqui de volta. Olha só que absurdo. Essa matéria saiu essa semana passada. Essa jornalista da Globo News inventando uma fake news. Ela está dizendo que o aumento do preço dos ovos é por motivos que os cristãos, né, por motivo da quaresma, eles não comem carne e consomem mais ovos. Entendeu? Esse é o absurdo que ela chegou nessa conclusão do porquê os ovos estão mais caros. Você vê que 30 ovos numa cartela, numa bandeja, hoje está custando R$ 30, sem nenhum exagero. Coisa que custava metade do preço, uns meses atrás, 15, ou até em promoções a 11, R$ 10. Mas ela vem com essa situação e até o Rubinho Nunes colocou aqui. A Globo News finalmente encontrou o culpado pela alta do ovo. O Lula? Não, foi o Lula. O clima? Também não. A culpa é dos cristãos católicos, por conta da quaresma. Então a gente está vendo isso, né? Todos os dias eles estão inventando alguma coisa. Tem dias que eles falam que é o clima. O Lula chegou, uma dessas suas apresentações, visitas em algumas fábricas, ele disse esses dias porque estão roubando as galinhas. Quem é o ladrão que está roubando as galinhas? O ladrão que está roubando as galinhas são os do próprio governo, o próprio Lula, que vem encarecendo não somente o ovo. A picanha eu nem digo mais, porque a picanha já está muito mais cara do que o ovo. Então, mas o ovo se tornou um objeto, alvo de pessoas que não podem, os pobres não podem mais consumir os ovos. Está muito alto. Então saiu essa notícia, a declaração dela logo se tornou alvo de ironia nas redes sociais. É lógico. Eles sabem que os cristãos aqui no Brasil, quer dizer, principalmente no Rio e São Paulo, 80% das pessoas são cristãs, protestantes ou católicos, ou até mesmo católicos, o maior número. Mas essa conversa fiada de colocar culpa nos cristãos pelo aumento dos ovos, isso é uma conversa fiada, isso é chamar o telespectador de bobo, entendeu? Porque não tem nenhum motivo, porque eu sou cristão, eu conheço muitos católicos, ninguém cumpre essa regra nos dias atuais, no século XXI, dessa forma. As pessoas deixam de comer carne somente na sexta-feira, né, da Semana Santa. É o que eu sempre vi. E os cristãos protestantes, eles nem seguem essa regra. Eu na sexta-feira santa, eu como carne, como até numa churrascaria, sem nenhum problema. Mas existe aqueles mais idosos, família, né, que eles guardam pelo menos aquela sexta-feira e não comem carne. Não é no período do carnaval de fevereiro até a Páscoa. E eles não estão comendo carne, por isso que estão comprando mais ovos e os ovos estão encarecendo. Então essa mulher falou uma besteira sem tamanho, querendo mostrar a insatisfação deles aí, porque são eleitores do Bolsonaro, dos da direita. Isso não tem nem pé nem cabeça. Entendeu? Porque por mais que você seja católico, deixa nos comentários aí se você, seus familiares, sua avó, sua mãe, cumpre essa regra da quaresma. Arrisca de ficar do carnaval até a Semana da Santa da Páscoa sem comer carne. Ninguém faz isso. Só na sexta-feira e algumas minorias de pessoas fazem isso. Que o restante nem observa esse preceito mais. E ela vem dizendo que os culpados são os cristãos. São os cristãos que votam no Bolsonaro, são os cristãos que não gostam da Rede Globo, que não querem o Lula como presidente, não consideram o Lula como presidente do nosso Brasil. É isso que ela está querendo colocar a culpa dos cristãos, porque sabe que são eleitores da direita, do pessoal da direita. Essa é a verdade, é perseguição mesmo. O discurso do Lula, que há 2 semanas responsabilizava a população. Se tá caro, não compre, troque. Essa é uma mudança
evidente. Perfeito. Ele não está mais falando isso. É verdade, Flávia. Eu acho digitais do Sidônio. Sobre o ovo, tem um outro elemento, além do que vocês citaram, do clima e da produtividade. As exportações saíram dados aqui que eu já passo, mas tem uma sazonalidade que também é conhecida nesse período de fevereiro até a Páscoa, que é a quaresma. Há um aumento de consumo de ovo porque pessoas religiosas, especialmente cristãos, católicos, reduzem ou eliminam o consumo de carne e aí usam o ovo como essa proteína. Isso de tom no discurso do Lula, que há 2 semanas... Tá caro, não compra. O Lula falou essa besteira, né? Tem até memes aí circulando nas redes sociais. Depois ele inventou o clima. Muito calor, as galinhas põem menos ovos. Isso é uma mentira também. Sempre teve calor. E agora essa aí, jornalista, blogueira da Rede Globo, disse que os cristãos, principalmente os católicos, são culpados pelo aumento dos ovos. Entendeu? Então, essa Rede Globo, essa imprensa brasileira, televisão, ela é militante da esquerda, ela é a porta-voz do regime de Lula, Geraldo Alckmin, e vem falando essa besteira, colocando as pessoas, né, contra esse sistema de televisão, porque a Rede Globo está desacreditada nas suas informações, ela vem caindo no prestígio já há tempos, há décadas, e agora parece que ela está dando tiro no próprio pé de verdade. Como é que ela vai falar uma besteira dessas? Isso só queima mais a sua imagem. Não precisa nem de Bolsonaro ficar dizendo que a Globo é um lixo, porque ela está se tornando um lixo, está se autodestruindo. Isso deveria ser proibido, uma fala de uma jornalista dessa, que não tem nem pé nem cabeça, só pode ser perseguição. Porque a gente já entendeu que não são os cristãos que fazem isso. E na época de Bolsonaro também tinham a quaresma, esse período da Páscoa, entre o Carnaval e a Páscoa. E os ovos não estavam caros desse jeito. Então a culpa é do Lula, rapaz. A culpa é do Lula. Para de passar pano na cabeça do Lula. A culpa é do Lula, desse desgoverno, do Sidônio, dessa rapaziada toda que eles colocaram no poder.